Olá! Resolvi falar um pouco sobre a geração C, que é um assunto que tem surgido atualmente para especialistas, mas que muita gente não sabe do que se trata. Mas para poder contextualizar um pouquinho, eu vou passar rapidamente pelas as outras gerações, como são classificadas ao longo da história. Uma geração, ela se deve ao momento sócio-histórico e econômico que a gente vive, como é a criação e desenvolvimento das crianças e que elas vêm a ser no futuro. Então isso surge com a geração silenciosa, que vai de 1925 a 1945, que é uma geração, como o próprio nome já diz, né, o silencioso, porque se deve a uma geração muito sofrida, que engloba 2 guerras mundiais, epidemia e a Grande Depressão dos Estados Unidos. Então é uma geração que, né, o nome já diz tudo, não preciso ficar aprofundando muito. Os filhos deles são chamados Baby Boomers, que são os pós da Segunda Guerra Mundial, que nasceram entre 46 e 64. É uma geração Baby Boomer porque houve um boom de crianças no mundo, houve um crescimento, é uma reconstrução do mundo, principalmente da Europa, onde é focado no crescimento, pro trabalho, em prosperar, fazer família e tudo mais. E há um lado muito próspero comparado com os anteriores, com os anos anteriores. Depois dos Baby Boomers, os filhos deles são chamados da geração X. Eles são de 1964 a 1981, mais ou menos, e é uma geração voltada a trabalho, basicamente. Eles são muito mais ambiciosos, individualistas. O termo workaholic surge nesse momento. É uma geração que passa a valorizar trabalho e a conquista que vem com o trabalho, que é a casa, a família, e buscar estabilidade em cima de trabalho. Ao mesmo tempo, é uma geração que talvez tenha tido um dos melhores momentos culturais da história mundial. Depois da geração X, de 1981 a meados dos anos 90, vem a geração Y ou os Millennials, que vem muito falado ultimamente. É uma geração que já nasce com tecnologia, com meio digital. Então tem mais facilidade para dominar isso e é uma geração criada para se preparar para o mercado de trabalho. Então tem melhores estudos, pensa na carreira, já é focado para isso. Entra no mercado para competir com a geração X. Isso faz com que seja uma geração ambiciosa, mas também inconformada, no sentido que não quer estabilidade. Quando ela não está satisfeita no lugar, ela simplesmente vai e procura mudança, procura satisfação, ela muda, ela não se importa tanto com isso, sempre na busca dessa ambição dela, mas muito mais preparada para o mercado pela questão de estudo que ela teve antes. Em meados dos anos 90 até atualmente, a gente tem a geração Z, ou Centennials, que são os do século XXI, já da era digital, da era da internet, onde eles têm muito mais facilidade com a tecnologia, eles já dominam a tecnologia desde pequeno, mas tem uma dificuldade de comportamento interpessoal, de saber lidar com os outros, de relação interpessoal. Eles vivem muito em rede social, vivem muito nos vídeos, postam muita coisa, mas tem essa dificuldade de aproximação. É um público um pouco mais despreparado para o mercado de trabalho, pois seguem muito youtubers e afins, criando-se uma expectativa muito grande de ganhos financeiros e depois o mercado não é bem por aí que funciona. Porém, tem um grande potencial de profissões futuras que envolvem internet, trabalhos em casa e por aí vai, desenvolvimento. E, nesse meio todo, já faz alguns anos, o Google trouxe um termo geração C. Não é esse o que eu quero dizer, mas só para dizer que tem dois termos de geração C. Esse termo que surgiu em meados dessa década, né, depois de 2010, por volta de 2013, ele se chama C porque ele engloba 4 Cs. É o grupo que vive no YouTube, que se alimenta de rede social, mas mais velho. Então é considerado o grupo da criação, curadoria, conexão e comunidade. Então é todo mundo que consome via internet. Boa parte dessa geração C que o Google traz se deve ao público da geração Y, que com condição de consumir vive nesse mundo global digitalizado e aí consegue fazer todo seguir esses 4 Cs. Só trouxe uns números aqui. 80% dessa geração C pertence à geração Y. 67% postam fotos em rede social. 85% falam com amigos ou colegas antes de tomar uma decisão. 88% está nas redes sociais. 65% atualiza diariamente a rede social. E 91% dorme com o smartphone do lado da cama. Essa é uma geração C que recentemente traga, que não é uma nova geração, e sim uma
maturidade da geração Y, tá? Maturidade no sentido de adaptação ao momento. Mas estamos vivendo uma outra geração C, termo que começou a ser cunhado no começo do ano passado por alguns repórteres e especialistas, e tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Essa pandemia de Covid, daí o nome geração C, C de Covid. Especialistas, repórteres, defensores das crianças, analistas de investimento, todo mundo já começa a usar esse termo, ligando um sinal de alerta para como esse evento que a humanidade vem passando, e talvez o mais marcante dos últimos tempos, vai afetar diretamente crianças e adolescentes. Alguns especialistas dizem que essa geração C, ela inicia com os nascidos de 2016 e provavelmente vai perdurar até 2030. Não que a pandemia dure até lá, mas os reflexos durem até lá. Mas outros já falam que todas as crianças e adolescentes atuais vão passar por isso, já podem ser englobados nessa geração C. E aí a gente consegue separar um pouco, a gente consegue entender uma coisa: é uma geração que foi obrigada a ficar em casa, com muita tela, muita tecnologia, se adaptando a esse estilo de vida, mas ao mesmo tempo se afastando do contato social, ficando cada vez mais isolado e tendo controle de situações. Se a gente olha para as crianças recém-nascidas ou nascidas em meados de 2020, a visão de mundo que elas têm é esse mundo pós-apocalíptico que a gente vive. E aí precisa mostrar que além disso, e são crianças que têm um contato muito restrito. Crianças um pouco mais velhas passam a ter dificuldade de contato social, de desenvolvimento cognitivo. É necessário frequentar a escola, é necessário brincar com outras crianças neste momento da vida para aprender a dividir o coletivo e uma série de fatores. Os adolescentes sofrem porque é uma época muito esperada de certa independência, crescimento, vida social, que o ensino médio traz, e de repente você está isolado em casa e fica assistindo a aula fechado dentro de casa, na tela do computador, onde você passa a ter controle da situação. Tá de saco cheio, desliga a câmera, tá de mais saco cheio ainda, vai e tira o microfone do professor, por exemplo. Isso não é nada saudável nem para o aluno, como aluno, e nem para o adolescente. Então a gente começa a ter diversos prejuízos em desenvolvimento cognitivo, em lado social, e esse isolamento que tudo isso vai trazendo, esse controle que passa a ter em alguns momentos, é um pouco preocupante. Tenho relatos de universitários já falando que vai perder a vida universitária em função disso, que pode fazer uma outra faculdade no futuro, mas que essa fase da vida foi perdida. Então imagina como que é para um adolescente isso, né? Perder parte do ensino médio, as aulas, provas e afins tudo se à distância, e perdendo a vivência mesmo que seria esse ensino médio. As crianças, principalmente, toda essa adaptação, ainda que a gente pensar que um adolescente ele consegue, quando ele quer dialogar, expressar a angústia, o sofrimento que está passando. Certas crianças não sabem explicar o que está irritando, o que está deixando triste, o que está dificultando. E os pais também não sabem lidar com isso. Então é uma criança que tende a crescer angustiada, tende a crescer ansiosa, podendo gerar até uma depressão. Nesse meio, a gente tem o surgimento de uma ansiedade muito alta, de isolamento muito grande e de certas pessoas desenvolvendo depressão, agorafobia e outras fobias. Então a gente enxerga o mundo um pouco preocupante. Tanto que já falam em crise na saúde mental para essa faixa etária. Ao mesmo tempo, eles crescem mais junto da família, que pode ser um lado forte de um apego familiar, emocional, suporte, de atenção, de acolhimento, coisa que eles não teriam normalmente. Mas por outro lado, depende da relação familiar, também acompanha muito mais a frustração dos pais em meio a uma crise econômica, podem acompanhar esse medo que os pais têm demais e gerar um super protecionismo, e a criança passa a ter medo de sair de casa. Ou ainda, como acontece em alguns casos, os pais que trabalham o dia todo, estão o tempo todo em home office, em chamada de vídeo, em reunião, e a criança passa a ser ignorada, passando o dia na TV, tablet, notebook, e aí ela está isolada do mundo, porque os amigos não podem ver, ela não pode sair para os vizinhos, e os pais estão lá, mas ignorando, fazendo uma pausa para fazer o almoço e depois volta. Então, há muitos prejuízos e dá para falar muito sobre tudo isso, mas é muito cedo para mensurar quais serão esses prejuízos. A gente ainda não consegue ter uma noção, uma dimensão de quanto que isso vai prejudicar toda uma geração. Tem uns mais otimistas que falam que esse crescimento junto à família é bom para fortalecer
esse laço familiar ou até a visão de família para o futuro. Há quem diga que é uma geração mais preparada para a tecnologia e até a trabalhar em home office, onde quiser no futuro, mas eu ainda acredito que os prejuízos cognitivos e sociais, além de fobias, ansiedade e afins, é algo para se ficar mais de olho, acompanhar mais. Não temos o controle de mudar o momento, o cenário mundial, nem nada do que está acontecendo, mas podemos conversar, dialogar, tentar entender o que está angustiando uma criança, o que está causando uma tristeza e irritação num jovem, num adolescente, enfim, pelo diálogo, fornecer apoio, tentar passar um pouco de esperança e amenizar esse sentimento ruim. Tentar de alguma forma estar mais presente na vida desses jovens, para que não vire uma geração que passe a carregar esse sofrimento lá na frente e passe a ter dificuldade tanto como no sentido de ter uma família, quanto o mercado de trabalho e por aí vai. Enfim, não quero alarmar tanto, quero só trazer um sinal de alerta que já está sendo falado sobre essa geração C e que devemos olhar mais para essas crianças e adolescentes e dialogar mais com eles. É isso, espero ter esclarecido. Até mais.